Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, a Santa Igreja celebra hoje, então, o terceiro domingo do Advento, também chamado de Domingo Gaudete, pois é assim que começa a antífona de entrada da missa de hoje. Gaudete semper in Domino, iterum dico gaudete. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos no Senhor, diz São Paulo. Por esta mesma razão, o terceiro domingo do Advento também é chamado de Domingo da Alegria. Alegrai-vos, gaudete, quer dizer alegria. A alegria é a condição permanente de todo cristão. Ninguém pode ser cristão e viver na tristeza como se ela fosse um estado de vida assumido. Inclusive o Estatuto do Instituto Bom Pastor, escrito pelo nosso fundador, o Padre Philippe Laguerre, preza de tal maneira pela alegria que proíbe os rabugentos, os infelizes amargurados, de fazerem parte do IBP. Se há algo que um padre do IBP não pode ser, é triste, rabugento e amargo. A alegria é tão importante que ela está presente mesmo nas primeiras palavras da missa. Ad Deum qui laetificat juventutem meam. Ao Deus que é a alegria da minha juventude. Eis aí algo que vai muito bem junto: a alegria e a juventude. Juventude é sinal de alegria, é próprio de um jovem ser feliz. E enquanto formos verdadeiramente felizes, seremos sempre jovens. Um padre velho, idoso, que celebra a missa, não diz assim: ao Deus que alegra a minha velhice. Não, ele diz: ao Deus que alegra a minha juventude. Sou feliz, então sou jovem. É que a alegria de que fala o Salmo é bem diferente daquela alegria do mundo. Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos sempre no Senhor. A verdadeira alegria é aquela que vem do Senhor, que vem de Deus. Um jovem verdadeiro é aquele que é feliz em Deus, e enquanto formos felizes em Deus, seremos jovens. Pois ser feliz em Deus significa possuir Deus. E possuir Deus é viver a santidade. E na santidade se é sempre jovem, não se envelhece nunca. Um santo é um eterno jovem, vivendo sempre e em todos os momentos aquilo que é próprio da juventude, a alegria. Ao Deus que é a alegria da minha juventude. Mas os jovens devem tomar muito cuidado para não confundir alegria com deleite. Deleite é o prazer que vem da aquisição de algo que meus sentidos desejam. Alegria é o que nasce da certeza da possessão de um bem. Se considerarmos isto, ficará muito mais fácil perceber que uma coisa é a aquisição dos bens deste mundo, as alegrias mundanas, os vulgos deleites. Há, portanto, uma alegria natural que nasce das possessões de bens desejados pelos sentidos e apetites naturais. Outra coisa é a alegria enquanto posse dos bens sobrenaturais e, de maneira particular, do bem supremo que é Deus. Uma alma que possui Deus está sempre alegre, mesmo nas contrariedades e dificuldades. Está sempre feliz, pois possui o bem maior, Deus. Uma alma em estado de graça pode estar sempre feliz. Ainda que chore ou que sofra, está feliz, pois possui o bem eterno, Deus. Mais vale ser feliz no sofrimento e na dor, do que viver bem e, contudo, somente no deleite, sem Deus. É infinitamente mais feliz aquele que, mesmo sofrendo, por exemplo, de um câncer no hospital, possui Deus, do que aquele que, vivendo na saúde e riqueza neste mundo,
vive fora da amizade com Deus, pois o primeiro tem a posse do verdadeiro bem, o segundo possui os bens naturais e nada mais, alegria puramente natural. É próprio, claro, de um cristão viver demonstrando nas suas ações aquilo que Deus opera em seu interior. Se devemos nos vestir com modéstia para externar a virtude que tempera as nossas vestes, devemos também manifestar em nossas ações nossa alegria, isto é, a posse de Deus em nossas vidas. Enquanto depender de nós, devemos mostrar a alegria de se viver do Evangelho. Assim fez Deus. Ele não nos amou somente em sentimento, mas sobretudo nas ações. Deus assumiu um coração de homem para que este coração batesse por amor dos homens. Deus mostrou seu amor amando. Nossa alegria nós a demonstramos sendo felizes. E devemos demonstrar nossa alegria, pois se devemos colaborar no processo de conversão dos nossos irmãos, mostrando que a posse de Deus é possível neste mundo, então devemos mostrar que possuir este bem maior, Deus, é a maior alegria. E isto não se faz com antipatia e com cara de velório. Um católico de verdade, consciente de possuir Deus, reclama pouco, murmura pouco, e vive para demonstrar que a amizade com Deus é algo que dá sentido à nossa vida e, portanto, nossa verdadeira alegria. Um católico rabugento, triste, é um empecilho tremendo para a evangelização e a conversão dos homens de nosso tempo. Há quem pense que para ser católico, dito tradicional, precisa encarnar um personagem, ser sério artificialmente, não pode rir, não pode se divertir, não pode sair com os amigos, não pode isso e não pode aquilo. Não pode nem tomar refrigerante, que a espuma é sinal do ataque à virtude da fortaleza. É a religião do não pode. São normalmente pessoas difíceis de conviver, apegadas a falsas tradições e costumes, vivendo no tempo presente o fardo dos antigos fariseus. Não pode, não pode e não pode. Religião do moralismo, que mede os centímetros, os anos, as distâncias, os números em geral, mas mede muito pouco o valor de uma vida de verdadeira entrega a Deus. Pessoas que dão contra-testemunho de uma verdadeira vida de conversão. Não estou dizendo que devemos ser coniventes com as imoralidades, pecados e escândalos de nossa época. Mas digo que os católicos de espírito fariseu pensam que para ser feliz basta seguir um monte de regras, enquanto que um verdadeiro católico pensa que para ser feliz basta possuir Deus e adequar sua vida segundo o Deus que ele possui. Só Deus basta. Não é porque você ouve ou não ouve tal ou tal tipo de música que você é melhor que alguém e tem o direito de exigir que tal pessoa também o faça. Não é porque você assiste tal missa que você tem o direito de exigir que tal pessoa também o faça. Não é porque você conhece tal coisa que você tem o direito de exigir que tal pessoa também conheça. É porque você possui Deus que você tem o dever de fazê-lo transbordar nas suas ações e arrastar multidões com o seu exemplo, largando tal ou tal vida, deixando o homem velho e vivendo segundo o homem novo. Todo o resto é orgulho, ou seja, imodéstia, que consiste em agir segundo o que não somos. Que a vossa modéstia, isto é, vossa vida com Deus, seja conhecida de todos. Vida com Deus, que é a alegria. Portanto, que a vossa alegria, meus caros amigos, seja conhecida de todos. Precisamos rir o tempo todo? Não. Devemos ser falsamente simpáticos?
Não, absolutamente não. Mas devemos ser aquilo que somos, tendo Deus conosco. Deus não quer destruir nossa natureza, mas aperfeiçoá-la, ou seja, elevar nossa natureza até Ele. E nisto consiste nossa alegria, e não num amontoado de regras. A alegria é, portanto, característica de um cristão. Alegria, mais uma vez, que consiste na possessão de Deus, na amizade com Deus. A tristeza espiritual é a ausência de Deus na nossa vida. Devemos evitar absolutamente toda sorte de tristeza, tão contrária à alegria. Ao Deus que é a alegria da minha juventude, muito jovem é triste, não avança na vida de amizade com Deus, pois colocou sua alegria em algo que não é Deus. Para combater a tristeza, lembro-vos os 5 conselhos de São Tomás de Aquino. Quando estamos tristes, é preciso, primeiramente, para remediar essa tristeza, fazer algo prazeroso, algo que você goste. Se você está triste, faça algo que lhe dê prazer, desde que, claro, seja algo permitido e não pecaminoso. Coma um doce, faça esporte, veja um filme. Isto revitaliza o gosto de viver, a alegria. No ambiente espiritual, na vida espiritual, quando estamos tristes, cansados, desanimados, devemos rezar, ler e estudar algo que nos dê prazer. É sempre preferível rezar com intensidade uma oração em tempos de crise do que rezar sem devoção várias outras orações. Dê gosto à sua vida espiritual. Segundo remédio contra a tristeza, segundo São Tomás de Aquino, chorar. Às vezes, quando estamos cansados e tristes, chorar, ou seja, expulsar pelos olhos o excesso de tristeza, é algo bom e salutar. Na vida espiritual, quando estamos tristes, devemos desabafar e expulsar a tristeza da nossa alma, o pecado. Neste caso, será necessário fazer uma boa confissão, ter uma direção ou um aconselhamento com o sacerdote. Terceiro remédio contra a tristeza: conversar com um amigo. Quando estamos tristes, devemos recorrer a um amigo, partilhar com ele o que sentimos, desabafar e contar com seu apoio. A amizade é remédio de alegria. Na vida espiritual, precisamos de um amigo que nos conheça bem e que nos guie. De onde vem a importância da direção espiritual com um padre, que é também pai, mestre, médico, juiz, mas também amigo. Precisamos também de amigos que estejam ao nosso redor, que sejam origem e sustento de nossa alegria. Quem encontrou um amigo, diz a Sagrada Escritura, encontrou um tesouro. Nunca vivam sem amigos. Valorizem as amizades que vocês têm. Agradeçam a Deus pelos bons amigos que vocês têm. Não os abandonem, ao menos que eles estejam obstinados a viver unicamente fora de Deus. Ajudem aos vossos antigos amigos a se aproximar de Deus. Quarto remédio: contemplar a verdade. Quando a vida nos entristece, devemos sempre considerar a verdade, ver os fatos como eles são e não nos deixarmos dominar pelo desânimo ou pelo desespero. Na vida espiritual também é assim. Devemos contemplar o que Deus fez por amor de mim, aquilo que eu seria sem Ele. Enfim, devemos pensar naquilo que será um motor que nos permitirá agir e permanecer na virtude. Muita gente, por exemplo, quer ser casto, viver a castidade, e é triste porque não consegue, mas ao mesmo tempo vive sem contemplar a encarnação e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.
Coisa impossível é ser casto sem contemplar o amor de Deus por nós. Quinto remédio, segundo São Tomás de Aquino: tomar um banho e dormir. O cansaço e a tristeza do corpo diminuem após um bom banho e após uma boa noite de sono. Assim o espírito também saberá se esvaziar das tristezas a partir de um bom momento de recreação do corpo. Mens sana in corpore sano. É preciso saber descansar, descontrair, para poder viver com Deus de uma maneira muito melhor. Todos deveriam poder fazer coisas que permitam não abandonar a Deus, mas se descontrair e descansar o corpo. O repouso e a recreação são sinais de humildade. Jogar bola, pescar, ouvir música, pintar, esculpir, comer alguma coisa diferente às vezes, são coisas importantes para uma vida espiritual saudável, para se viver melhor com Deus, possuindo o melhor e, portanto, sendo mais feliz. Alegremo-nos sempre no Senhor, alegremo-nos no Senhor. Meus amigos, o mundo é triste porque não tem Deus. Se você for na onda do mundo, será triste, muito triste, ainda que em meio a muitos deleites. Feliz mesmo é quem possui Deus, quem vive com Deus, apesar dos deleites ou dos sofrimentos. Quem nos separará do amor de Deus? Quem destruirá a alegria de uma consciência que possui Deus? Bem-aventurados, felizes os que possuem a Deus. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos a alegria que vem dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.